noite a todos, bem-vindos ao Café Literário, que é uma atividade em conjunto, uma parceria da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre e da Livraria Saraiva do Shopping Moinhos de Vento. Hoje nós vamos ter a atividade Os Super-Heróis e vamos contar com duas pessoas. O Guilherme Smith, que é aqui à minha esquerda, design gráfico, redator e roteirista, e a doutora Liliana Soibman, que é psicanalista da SPPA. Bom, eu vou dar os nossos recados. Dia 9 de julho, na Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, nós teremos atividade preparatória Bion por Giuseppe Civitarese. Espero que esteja correto. Então, é uma quinta-feira, às 8h30. Nós teremos a participação do Dr. Aldo Duarte, aqui presente, do Dr. Antônio Carlos Pires e da doutora Justala Garzotti. É uma preparatória porque ele vem em agosto, não é isso? Então eu passo a palavra agora para o Guilherme. Boa noite, pessoal. Bom, para falar sobre super-herói, acho que primeiro a gente tem que falar sobre o primeiro deles, que foi criado em 1938, durante a Grande Depressão. Foi uma forma dos americanos se recuperarem, terem mais otimismo para buscarem no seu dia a dia, com as revistas em quadrinhos, e foi o Superman, que eu acho que é o super-herói mais conhecido de todos os tempos, que já é super, né? Super veio com ele, né? E a origem dele é basicamente que ele veio de outro planeta, ele é um alienígena, ele não é um terrestre, né? Ele veio do planeta Krypton nos últimos momentos do planeta, ele explodiu, e os pais deles mandaram ele como para ser salvo dentro de uma nave, e a nave caiu na Terra. Na Terra ele foi achado por Jonathan e Martha Kent, que adotaram ele, e ele passou a ter o nome de Clark Kent na Terra. E na Terra ele se disfarça então como Superman ou como Clark Kent, e ele é um jornalista que tem um amor platônico pela Lois Lane, e que a Lois Lane tem um amor platônico pelo Superman, e isso é um conflito, né, pro Superman ou pro Clark Kent. Você quer acrescentar alguma coisa? Bom, e depois o segundo super-herói mais conhecido, acho que é o Batman, né? Esse carinha aqui. O Batman, ele tem duas facetas. Ele tem a faceta mais cômica, que é essa aqui, que eu prefiro, que é do seriado dos anos 60. Acho que vocês devem conhecer, que é do Sock Tumpoff, que aparecia as onomatopeias na TV. E isso. Ele foi criado um ano depois do Superman, em 39. E a outra faceta do Batman é que ele é um herói mais sombrio. Então ele também tem esse lado mais paranoico, vamos dizer assim, né? Puxando lá pro lado psicanalítico. Então ele luta contra os criminosos que vivem no Asilo Arca, que é o sanatório de Gotham City. Então lá todos eles têm essas psicoses. Cada inimigo do Batman tem uma psicose diferente. O Batman também em si tem esses problemas psíquicos também, porque ele perdeu os pais quando era muito pequeno, e os pais dele foram assassinados na frente dele. Então ele tem esse trauma, e ele jurou combater os criminosos que fizeram esse mal para os pais dele, e por isso ele virou o Batman. Ele queria uma figura assustadora para poder meter medo nos criminosos. Por isso, então, ele escolheu o morcego. Tá. Daí acho que a terceira super-heroína mais famosa, e a super-heroína mais famosa foi a Mulher Maravilha, que por alguma razão ela veste a bandeira americana na sua roupa, mas ela não é americana, ela é da Ilha Paraíso, que é uma ilha ali das Amazonas, que é Temistra. E a Mulher Maravilha tem uma história interessante da criação dela. Ela foi criada em 1940 pelo William Moulton Marston, que era um psicólogo, e ele queria que as mulheres dominassem os homens. Ele queria criar uma heroína que mostrasse isso para os meninos, que as mulheres tinham superioridade, que elas podiam então se colocar à frente deles, inclusive com bondade, porque muitas capas da Mulher Maravilha está amarrada com laços, e a arma da Mulher Maravilha é o laço da verdade. E por falar nisso,
O Moto Marson também foi criador do detector de mentiras. Então faz um pouco sentido ela usar um laço da verdade. E também outro detalhe do Moto Marson é que ele vivia com 2 mulheres. A Olive Byrne, que é uma das feministas mais conhecidas, e a esposa dele, oficial, que é a Elizabeth Marson. Depois, um outro herói nessa linha... Nessa linha é o... sim, sem falar que na Ilha Paraíso, que é uma ilha só de mulheres, na Amazonas, os homens não podiam entrar na Ilha Paraíso. Era proibido. E o Capitão América, então, foi criado em 1940, depois de Pearl Harbor, né, do ataque de Pearl Harbor, que também era um símbolo para as pessoas confiarem mais nos Estados Unidos, para comprarem os bônus de guerra, que eles falam também, né, que os quadrinhos tinham muitas capas que diziam assim, compre bônus de guerra. E é engraçado também na Segunda Guerra Mundial que todas as capas de super-heróis eram meio bizarras, assim, tipo, todas elas retratavam os japoneses, por exemplo, como pessoas meio deformadas, amarelas, dentuças, com uns olhinhos, uns oclinhos, assim. As capas elas eram bem exageradas. Tinha uma capa do Terror Negro, por exemplo, que era o Terror Negro com seu sidekick, que é o seu parceiro mirim, em cima de um rolo compressor, atropelando os japoneses e ainda metralhando eles. Então, para vocês verem como era grande o ódio e como era grande essa afirmação dos americanos com os super-heróis, porque os super-heróis são produto da cultura americana, né? Porque se vocês forem ver, os super-heróis não funcionaram tão bem em outras culturas. O Brasil é um dos países que mais consome super-heróis, fora os Estados Unidos. Tem a Alemanha também, a Itália, mas eu acho que o Brasil foi um dos países que mais absorveu essa cultura dos super-heróis. E, bom, depois, um tipo de super-herói interessante que tem nos anos 40 é o Capitão Marvel. Acho que a maioria não deve conhecer aqui, que é o Shazam. Shazam, vocês já devem ter ouvido a palavra, né? E quando ele grita a palavra Shazam, ele se transforma. Ele é uma criança, Billy Batson, que tem uns 12 anos, e gritando Shazam ele se transforma no Capitão Marvel, um adulto, com poderes de vários heróis da mitologia. Que Shazam é uma acróstico, acho que é dizer, que acróstico, para vários deuses da mitologia. Salomão, Hércules, Aquiles, Zeus, eu não sei agora, Mercúrio o último. Então isso é bastante interessante, porque o Capitão Marvel, ele não tinha um parceiro mirim, como o Batman tem o Robin, por exemplo, a Maravilha tem a Moça Maravilha. Assim, o parceiro mirim do Capitão Marvel era ele mesmo. Ele mesmo era a criança que acompanhava o herói. E, bom, então, depois da década de 40, depois da Segunda Guerra Mundial, os super-heróis começaram a ter um declínio, porque eles funcionavam muito com a guerra, com esse negócio da guerra. E depois que a guerra acabou, não tinha mais motivo para porque ter os super-heróis, porque todo mundo já estava com... A guerra tinha ganho a guerra, então a moral dos americanos estava em alta. E os super-heróis começaram a entrar em declínio. Daí, nesse tempo, outros tipos de quadrinhos foram aparecendo, como western, romance, guerra. E daí, nos anos 60, com a era atômica, os baby boomers e tudo mais, os heróis viraram da ficção científica. Eles foram recriados. Então, os heróis que tinham sobrado, por exemplo, eram só o Superman, Batman, Mulher Maravilha. Praticamente isso. Os super-heróis da Marvel ainda não existiam. Só foram existir nessa época da Era Atômica. Então foram recriados os super-heróis. O Flash, que na época da Era de Ouro, dos anos 40, ele era um estilo de Mercúrio moderno. Na Era Atômica ele foi virar um cara que foi banhado por elementos especiais, e um raio caiu sobre ele quando ele estava mexendo nesses elementos, porque ele é da polícia científica. E assim ele ganhou os poderes dele de super velocidade. Outro, Lanterna Verde, também, que era baseado também em magia. Na Era Atômica ele virou um piloto que encontrava um alienígena moribundo que pegava para ele um anel, e com esse anel ele podia fazer construtos sólidos.
e fazer parte da Tropa das Lanternas Verdes, que é uma polícia intergaláctica. Bom, esses são dois heróis que surgiram nessa época. Então, para reunir esses heróis novos, a DC Comics, que é uma das maiores criadoras de super-heróis, criou a Liga da Justiça, que é a reunião de todos os heróis. E vendo que funcionou a Liga da Justiça, a Marvel criou o Quarteto Fantástico, que era uma espécie de equipe de super-heróis, só que baseada numa família, que era o Senhor Fantástico, que podia se esticar, o Coisa, que tinha pele rochosa, o Tachumana, que podia se inflamar, e a Mulher Invisível, que ficava invisível. E eles tiveram esses poderes através de um acidente espacial, que eles foram bombardeados por raios cósmicos, e assim surgiu a primeira equipe de heróis da Marvel. A Marvel naquela época estava criando muitas histórias de monstros. Então, se vocês forem ver as primeiras histórias dos Quartetos Fantásticos, vocês vão ver que eles enfrentam muitos monstros naquela época. Até porque esses monstros, que eram uma alusão às pessoas que vinham dilaceradas pela guerra, que eram pessoas, por isso que faziam tanto sucesso naquela época. Porque tinha muita gente que vinha sem pernas, sem braços, sem olho, sem partes do corpo, e se via muito isso pelas ruas, veteranos de guerra pedindo trocadinho e tal. Se tem do Vietnã, que a gente vê bastante nos filmes, né? E depois, o próximo sucesso da Marvel, que já tinha feito um bom sucesso com o Quarteto Fantástico, foi o Homem-Aranha. O Homem-Aranha apareceu numa história de backup, que é a história, assim, tipo, no final da revista, da Amazing Fantasy, que era uma revista que estava sendo cancelada, e foi em 62, que ele foi criado, o Quarteto Fantástico em 61, e o Homem-Aranha era um adolescente nerd tímido, como a maioria dos fãs de quadrinhos, por isso que fez muito sucesso, e ele foi picado por uma aranha radiativa, e ela conferiu poderes de aranha para ele. Então ele podia escalar paredes, disparar teias, que ele fez um fluido especial, ter a força proporcional de uma aranha, que a aranha é como uma formiga, né? Ela pode carregar coisas muito maiores, mais pesadas que ela. Então ele foi um sucesso por causa disso, pela identificação, pela projeção que as pessoas faziam do herói, e eles conseguiam entrar nessa identificação com o herói. Também tinha o Hulk, também foi criado em 62, que o Hulk também, eu acho que é um personagem bastante interessante do ponto de vista psicológico também, porque o que o Hulk é? Ele é a raiva interiorizada do Bruce Banner, que é o alter ego dele, um doutor, que foi irradiado pelos raios gama num acidente, e nesse acidente ele se tornou o Hulk, que é um ser verdão, um grandalhão, acho que todo mundo conhece o Hulk, né? E que quando ele fica com muita raiva, quando o Bruce Banner fica com muita raiva, ele vira o Hulk. Então é uma forma de exteriorizar. Outros personagens interessantes da Marvel são os X-Men. Os X-Men seriam uma releitura do preconceito, do racismo na época, na verdade, né? Porque os negros estavam exigindo seus direitos e tal. E o Stan Lee, que foi um dos grandes criadores da Marvel, junto com o Jack Kirby, claro, tem que ser citado também, o desenhista. Ele criou uma equipe que já nascia com poderes e por isso eles sofriam preconceito. Então a luta dos X-Men era contra as pessoas, os mutantes que feriam a imagem dos outros mutantes no mundo, como o Magneto, que era um terrorista, e também fazer uma imagem positiva dos mutantes para poder fazer uma propaganda boa do seu grupo social, digamos assim. Acho que os principais heróis são esses aí. Bom, por que me convidaram para falar aqui? Tudo começou com o Harry Potter. Eu fiz um trabalho lá para a sociedade sobre o Harry Potter, porque meus filhos eram pequenos na época, tinham 7, 8 anos, minha filha, e ela ficou super interessada, e todos os amiguinhos também começaram a ver aquele livro grossão, que é uma coisa que eu nunca tinha visto uma criança daquela idade ler, né, um livro, assim, então com tanto prazer. Eu falei, não, mas eu que vou ler esse livro para ver o que tem aí, né? Então, apesar de todas as críticas, enfim, do pessoal da literatura, que diziam que não tinha nada de novo ali no Harry Potter, a gente foi... e que diziam que aquilo ali não ia fazer sucesso, né? O Harold Bloom, que é um grande crítico literário, viu que aquilo ali não ia dar em nada, né?
E a gente viu que não foi bem assim, né? Na época, então, aqui é o Voldemort, já não tinha futuro nenhum, na verdade. E essa aqui é minha filha, que foi no intercâmbio na Inglaterra, e tudo que ela fez, da faculdade já, tudo que ela fez foi aulas de magia e bruxaria por lá, e visitar o set de filmagem do Harry Potter. Quer dizer que foi um amor que se estendeu ao longo da vida dela. Seus coleguinhas. E o interessante é porque as crianças cresceram junto com ele, né? Cada ano saía um livro, então essa geração toda ela se desenvolveu. O que mais? Bom, eu vou ir lendo um pouquinho, que eu escrevi bastante coisa, mas eu vou ler de uma maneira falada, assim, para não ficar muito chato. Não vou entrar na questão das diferenças de gênero, pois esse não é o meu foco. Eu encaro todas as histórias através do conteúdo que, de alguma forma, toca as crianças, sejam histórias em quadrinhos, contos, fábulas, desenhos, filmes, né? Assim como no dia a dia do nosso trabalho, a gente não escolhe, por exemplo, se o paciente vai trazer um sonho, ou vai contar um filme, ou se uma criança vai fazer um desenho, ou vai brincar. A gente trabalha com qualquer material que surge, né, no nosso consultório. E quem será que teve a ideia, acho que já pulou um pouquinho, não, é mais para trás, cara. Isso foi um trabalho que me pediu para fazer para a Feira do Livro, né? Eu digo, mas quem teve a ideia de trazer isso para a Feira do Livro, né? Aí a brincadeira era acho que é essa. E o Síndrome, né, que é esse personagem, foi menosprezado pelo Senhor Incrível, né? E tem um sociólogo que escreve sobre as histórias em quadrinhos, Nildo Viana, ele diz que elas são menosprezadas enquanto objeto de estudo, foram menosprezadas por muitos anos, né? Porque o pessoal considera como uma forma de expressão da cultura inferior, para um público de massa, amorfa, acrítica e infantil. Segundo ele, o motivo disso seria o contexto cultural racionalista da sociedade contemporânea, que costuma desvalorizar a imaginação, a fantasia e o inconsciente. Hoje a sociedade valoriza mais o que é ligado à razão, né, e o que é instrumental, pois busca o controle das relações sociais, da natureza, bem como o controle sobre a mente humana. Humberto Eco também salientou a necessidade do público culto oferecer tanta atenção às histórias em quadrinho quanto às óperas, para que se possa estudá-las sem preconceito. Eu vou pular, tinha feito uma parte de história, mas o amigo já falou bastante, né, sobre a história então ela surgiu na época da guerra, né, como uma tentativa assim, de fazer frente a toda a angústia que a guerra trazia para as pessoas, né? Para lutar contra o crescente nazifascismo, foi criada uma turma de heróis aí, que foi chamar. O Capitão América, também criado com as cores da bandeira americana, e a primeira capa da revista foi a próximo slide, que é o Capitão América soqueando Hitler, né? Aí os cartunistas disseram que o vilão era perfeito, que eles nem precisaram inventar um, já tinha. Porém, após o término da guerra, devido a dificuldades financeiras, os quadrinhos passaram por uma grande crise, né? Foram criticados por conservadores como se fossem danosos às crianças e aos jovens. Frederic Wertham lançou um livro chamado A Sedução dos Inocentes, que precipitou uma censura nas histórias em quadrinhos, sendo essas liberadas novamente, assim, somente a partir dos anos 71. Elas possuem recursos específicos que as diferenciam da literatura convencional, porque usam uma linguagem em sequência que parece ser mais importante do que o texto, balões de texto e palavras que expressam sons.
O conteúdo, no caso dos super-heróis, é de ficção e aventura, da luta do bem contra o mal. Além disso, um outro diferencial é que são produzidas por um grupo de pessoas, escritores e cartunistas ligados a uma companhia, a Marvel e a DC Comics. E alguns dizem que elas provocam no leitor um impacto que se assemelha mais ao cinema do que à literatura. A partir dos anos 80, os heróis ganharam mais complexidade, passando a privilegiar o público adulto, já que os leitores crescem, né? Assim como o Harry Potter lá, os leitores foram crescendo. Além das lutas e meras aventuras, os heróis ganharam uma personalidade mais complexa e problemática. Ou seja, mesmo sendo super, passam a ser mais parecidos conosco, os mortais. Ali, volta um pouquinho. Esse é um quadrinho do Homem-Aranha, né? Em que ele entra em contato com uma substância, parece que é um alien, né? E que começa a detonar com a roupa dele ali, e ele começa a perder os poderes e ficar meio do mal. No filme a gente vê bem assim, ele fica agressivo, começa a ficar como se fosse uma droga, assim. Acho que pode ser uma alusão às drogas. Então, além das lutas, é uma personalidade mais parecida conosco, né? Mas o que a psicanálise tem a ver conosco? Aí o Freud dizendo que fale-me mais sobre isso. Tudo a ver, né? Eu achei achei fantástico. Que é o Batman e o Coringa, né? Porque o Freud, tudo a ver porque o Freud resolveu estudar os sonhos e os mitos que têm em comum a linguagem simbólica. A linguagem simbólica é a linguagem da imaginação. Uma imagem simbólica pode traduzir sentimentos de difícil descrição verbal em um instante. Sonhos e mitos se assemelham tanto na forma como no conteúdo e são fenômenos universais. Eles não pertencem ao mundo da razão, do pensamento lógico. Os mitos nasceram como tentativas de compreender e explicar o mundo, a natureza, lidar com suas forças e também entender a origem do homem. O mito retrata um acontecimento dramático, algo impossível de ocorrer em um mundo governado pelas leis do tempo e do espaço. E o super-herói voa, né? Ele contraria as leis da gravidade, ele morre, ressuscita e sempre vence o mal. Compreender as crianças, que é a nossa área de trabalho, sem compreender a linguagem simbólica é impossível, pois ela está no brinquedo, no sonho, nas histórias, no desenho. O símbolo é algo que representa outra coisa, são expressões sensoriais, imagens que representam experiências interiores, do nosso ponto de vista, né? E o Freud descreveu o mito do herói relacionando com a novela familiar, que são aquelas fantasias das crianças na idade de latência, assim, ou idade escolar. O herói é geralmente de origem nobre, isso é a descrição do Freud, né? Que sua concepção foi precedida por dificuldades. Durante a gravidez, há uma profecia que alerta para os perigos de seu nascimento, que ameaça a vida do pai. Via de regra, a criança é abandonada às águas, num cesto, por ordem do pai ou de algum representante seu. Após ter crescido, redescobre suas origens, vinga-se do pai por um lado e é reconhecido por outro. O mito faz essa lenda remontar à pré-história do indivíduo, já que o representa nascendo contra a vontade do pai e salvo apesar deste. O abandono num cesto é uma representação simbólica do nascimento. Na verdade, a fonte de toda essa ficção poética, segundo Freud, é a novela familiar de uma criança, na qual o filho reage a uma mudança na relação emocional com os pais da primeira infância, né, que eram super idealizados. Porque ele começa a ter um predomínio de pensamento lógico sobre o pensamento mágico, ele começa a ver os defeitos dos pais, ver que os pais não eram tudo aquilo, né? Então, pela supervalorização dos pais da primeira infância, os reis e rainhas representam os pais nos sonhos e contos de fada. Mais tarde, devido ao desapontamento causado pela realidade, a criança começa a desligar-se deles e a adotar uma atitude crítica para com os pais. Assim, ambas as famílias,
do mito, a aristocrática e a humilde, são reflexos da família da criança, tal como aparece nos sucessivos períodos da sua vida. Podemos reconhecer alguns aspectos nas histórias dos nossos heróis, né? Geralmente são órfãos e, como o amigo falou, eles são adotados, né, por famílias comuns ou cuidadores. O super-homem veio de Krypton em uma cápsula e foi resgatado pelos pais, aquele vindo de Krypton, pelos pais adotivos. O Homem-Aranha, né, o Peter Parker, também órfão, foi criado pelos tios, tendo enfrentado a morte do tio. O Batman assistiu à morte de seus pais, que eram milionários, e passou a ser criado pelo mordomo Alfred. A vida é aqui quando o super-homem descobre a origem dele e acha a cápsula, né? A vida é frequentemente desconcertante para a criança. Ela precisa se entender dentro desse mundo complexo com o qual deve aprender a lidar. Necessita de ideias de como colocar em ordem a sua casa interior, como colocar ordem nessa vida. A psicanálise também nos ajudou a compreender que a fonte das histórias, dos mitos, dos sonhos é o nosso interior, são as nossas emoções, nossos sentimentos, nossos desejos, nossos conflitos que geram angústias e os nossos pensamentos também, que são expressos, então, esses todos em linguagem simbólica, como se fossem experiências sensoriais ou imagens, fatos do mundo exterior. Como eu já falei, então, uma situação externa, por exemplo, como o nazifascismo da Segunda Guerra, que despertou enorme impotência e desamparo, fez com que vários super-heróis fossem convocados. E o Capitão América fosse criado também para dar conta de tamanha angústia coletiva, buscando uma solução mágica e onipotente, sem dúvida. Como lidar com os perigos e crescer a salvo, né? Como lidar com a morte, com o envelhecimento, com os limites da nossa existência, com o desejo de ter uma vida eterna. O medo da morte dos pais angustia muito as crianças. O mal, aqui o Homem-Aranha, dominado por aquela substância alienígena, os dois lados dele. O mal é tão onipresente quanto a virtude e recebe corpo em personagem das histórias, que são os vilões, né? Ou o outro lado do herói, aqui no caso. As crianças sabem que não são sempre boas e muitas vezes preferem não ser. Isto contradiz o que os pais desejam e lhes dizem, e faz com que elas se sintam culpadas, uns monstrinhos, né? Esse aqui é um personagem que ele não é o super-homem, né? Ele é o... Como é que é o nome? Bizarro. Mas ele é o super-homem ao mesmo tempo, né? É uma coisa meio drogada, assim, meio... É, o inverso, né? Então, a cultura dominante prefere fingir que o lado escuro do homem não existe, principalmente no que diz respeito às crianças. Mas o bem e o mal são onipresentes na vida. E as propensões estão em todo o homem. Essa dualidade nos coloca em conflito e diante da necessidade de travar uma luta para solucionar esse conflito. O mal não é isento de atrações, né? O poder da bruxa, dos vilões, o usurpador que consegue tomar o lugar do herói por um tempo. A moral da história, entretanto, é que o herói sempre vence no final. O que promove a moralidade é que o herói é mais atraente para a criança que se identifica com as suas lutas. Aqui é o Cascão, eu não lembro o nome dela, dizendo, tu tem todas as revistas do Batimão. Eu tenho a coleção completa. Peller, que é uma autora de 1958, que falava sobre a função da literatura e dos devaneios, são sonhos diurnos, né, na idade escolar. Ela diz que o devaneio é uma fonte de relaxamento muito grande, que poder encontrar o próprio sonho diurno dentro de uma história, que são essas fantasias todas da criança, multiplica a possibilidade de relaxamento. A criança pode ter prazer com a sua própria fantasia, sem ter sentimentos de culpa, vergonha ou reprovação.
E a fantasia que guiou a atenção da criança para a história permanece secreta. Ela salienta ainda que os livros infantis trazem prazer também aos adultos, né? Porque a gente continua com essas estruturas edípicas, tudo mesmo estando mais desenvolvido. Hoje em dia nós temos muitos outros meios de comunicação, outros formatos de transmitir as mesmas histórias, mas a literatura não perdeu o seu espaço, contrariando as sombrias previsões desde o surgimento da televisão, né? Que sempre não ia mais ter livro e tal, o pessoal só ia querer ver TV e filmes, enfim. Para que uma história realmente prenda a atenção da criança, ela deve entretê-la e despertar a sua curiosidade. Mas para enriquecer a vida, ela deve estimular a sua imaginação, ajudar a desenvolver o intelecto e a tornar claras as emoções. Tem que estar harmonizada com suas ansiedades e aspirações, reconhecer suas dificuldades e, ao mesmo tempo, sugerir soluções para os problemas. Relaciona-se com todos os aspectos da sua personalidade, sem menosprezar a criança. Isso é uma ideia do Bruno Bettelheim, que escrevia sobre histórias infantis. Lidando com os problemas universais, essas histórias falam à criança e encorajam o desenvolvimento enquanto aliviam pressões internas. Mostram caminhos aceitáveis para a satisfação dos impulsos agressivos e sexuais. Então a mensagem seria essa: uma luta contra as dificuldades da vida é inevitável, é parte intrínseca da existência humana. Mas se a pessoa não se intimidar a enfrentar de modo firme as opressões inesperadas e muitas vezes injustas, ela dominará todos os obstáculos e ao fim emergirá vitoriosa. A psicanálise foi criada para capacitar a pessoa a aceitar a natureza problemática da vida sem ser derrotada por ela ou levada ao escapismo. E a prescrição de Freud é de que só lutando corajosamente nós poderemos dar sentido à vida. Aqui nós temos, não sei se vocês conhecem, As Traumáticas Aventuras do Filho do Freud. É um cartoon que é muito legal. Aqui a gente tem assim a Ana Freud e o Freud, né? E ele pergunta assim: então, este foi o seu sonho? E ela diz: foi. Você não pode matar sua mãe. Ela diz: nem se eu fizer aparecer acidente. E para encerrar, os psicanalistas que me perdoem, foi uma brincadeira. Eu achei o incrível Freud. Tell me about your mother. E aqui é o Jung. Ele diz: be aware of the Junger out. Que eu não sei bem. Que seria o vilão. Tá? Então era isso. Eu disse para o publicitário não rir do meu PowerPoint. Tá ótimo. Eu queria complementar o que ela disse, que ela falou do Frederick Werther, né? Que foi um psicólogo também, né? Que ele combatia muito a delinquência juvenil. Então ele achava que os quadrinhos provocavam a delinquência juvenil. Então ele dizia que as histórias, o Superman, por exemplo, provocava fazia as pessoas serem megalomaníacas, querendo pular de janelas porque iam voar. O Batman e o Robin eram um casal gay, então ele também influenciava o homossexualismo. E a Mulher Maravilha era aquele negócio da mulher ser superior ao homem. E outra coisa que ela falou dos arquétipos, né, dos super-heróis, que são bastante trabalhados nisso pelo Jung, né, no Homens Seus Símbolos, é isso, né? Tem vários arquétipos do Superman, que é os super-heróis funcionam como pais, né, também para as crianças, né, no papel de pais. E o Batman seria o guerreiro que supera as adversidades e é uma sombra também ao mesmo tempo. É uma sombra que faz o bem, digamos assim, o mal que vem pro bem. Outra coisa também interessante de ver da história dos quadrinhos é que, se for comparar a história dos quadrinhos com a história do ser humano, pode ver que é mais ou menos a mesma evolução. Assim, os quadrinhos vão se tornando mais maduros com o longo do tempo, assim como
com as pessoas se tornando mais maduras. Para pegar os quadrinhos do início, são bem infantis, bastante infantis, os temas são bem infantis. Aí ele passa por uma adolescência, assim, também, nos anos 90, porque é muito valorização do corpo, muita valorização das mulheres peitudas, coxudas, né? Os homens todos porradões, rangendo os dentes, com trabucões grandões, assim. E depois disso, os quadrinhos amadurecem um pouco, tratando de temas mais importantes para os seres humanos mesmo. Acho que era isso nos comentários principais. Não sei se ficou clara assim, a ideia, né? De que, na verdade, a gente, na mesa da feira do livro, lá a gente estava um cartunista junto, que era esse assunto, e a gente viu sobre pontos de vista bem diferentes, assim, porque tem de olhar mais. Eu vi que tu sabe bastante dessa questão mais psicológica, né? Mas a tendência era olhar mais pelo lado externo, né? E, na verdade, eu fiquei pensando que o Batman, por exemplo, que os pais... Quem matou, se a gente fosse olhar como um sonho, quem matou aqueles pais, né? Do ponto de vista, se a gente fosse pensar desse ponto de vista da latência, quem matou foi ele mesmo. E no Homem-Aranha, eu acho que aparece isso, né? Que ele deixou o bandido que matou o tio escapar. Ele teria tido a chance de matá-lo. O Homem-Aranha lida muito com culpa, né? Que ele tem um lema dele, com grandes poderes e grandes responsabilidades. Então, culpa aí também. O Batman também, acho que também tem um pouco de culpa aí. Tem uma história até que mostra que o Batman queria ver de novo o filme, e por isso, o Bruce Wayne no caso, né, queria ver de novo o filme do Zorro, que foi o filme do Zorro que eles foram ver, e ficou fazendo birra até que os pais dele foram e levaram ele no cinema, e daí acabaram sendo mortos saindo do cinema. É uma visão de uma história que existe, né? São várias versões. E outra coisa que tu falou dos super-heróis sendo sempre aristocráticos, né? Como ela falou do Fantasma, que também é um super-herói aristocrático. O Mandrake também, naquela época, também eram super-heróis que vinham de famílias, o Batman vem de família rica e tudo mais. O Superman é um dos primeiros super-heróis que não vem de família rica, que quebra com essa aristocracia, porque ele vem da família pobre, que são fazendeiros, né? Os Kents são fazendeiros. Mas lá no planeta... Vira jornalista, no planeta ele era filho de cientistas, né? No planeta ele era nobre. Mas ele é o primeiro que quebra com essa coisa. Sim, ele não vive num ambiente rico. Isso. Isso. Na fazenda. Isso. Foi criado num ambiente mais proletário. Assim. Sim. Acho que se a gente pudesse olhar cada herói, a gente ia ver várias características distintas, né, de cada um. Mas eu fiz um geralzão, claro. Até porque não é a minha praia. Não, só adicionando o que tu falou. Eu perguntei para o Guilherme, eu disse, mas ninguém falou do Fantasma, que era dos meus prediletos. Aí ele me disse assim, mas é que ele é só um herói. Porque aquela história que ele vive 400 anos, não sei se vocês conhecem o Fantasma, é o espírito que anda, né, que assustava os pigmeus, todo mundo. É que ele, quer dizer, ele não viveu com ele, eles passavam, né, mas as pessoas acreditavam. Mas é só um herói, que ninguém vive 400 anos. Não tem superpoderes. Não tem superpoderes. Bom, o pessoal está aberto, os super-heróis é uma coisa que certamente nos acompanhou, né? Mas eu sou da época que a gente lia revista em quadrinhos, mas que era feio, né? Eu sou da época assim, que era bom era ler livro, né? Mas a gente lia também a história em quadrinho, porque era muito bom. E, enfim, uma coisa de fantasia, né? De mistério, sei lá. Bom, tá aberto. Eu queria parabenizar aos dois apresentadores da mesa. E gostaria de trazer uma questão, porque o Guilherme falou antes, a questão que os super-heróis, muitas vezes, para as crianças bem pequenininhas, eles assumem
figuras de autoridade, figuras paternas, né? Esta coisa maniqueísta, o bem e o mal, isso é próprio da concepção da criança mesmo sobre a vida, tudo é bom ou ruim. Mas o que me intriga, e eu gostaria também que vocês pudessem discorrer um pouco, é que atualmente, nestes jogos que a gente vê, as crianças, muitas vezes o super-herói, ele é também o vilão. O que para nós é compreensível, mas as crianças pequenas, eles ficam muito influenciados por esta questão e ficam muito também confusos e tendem a se identificar com estas vilanias que realmente, para a construção das concepções éticas e morais que ocorrem em torno da idade escolar, realmente eu acho que traz alguma confusão para a criança. Então, eu gostaria se vocês pudessem, né, porque vocês falaram dos heróis clássicos, dos super-heróis clássicos. Os atuais são mais complexos e é onde o vilão ele é também o herói. Obrigada. Eu estava pensando que a gente vive num momento em que as coisas estão mais ou menos assim, uma certa confusão, né? Porque antigamente as coisas pareciam mais... As coisas eram mais definidas, os papéis eram mais definidos, a família parecia mais coxinha, né, como diriam os jovens. E hoje a gente está num momento, acho que, de uma crise, assim, não necessariamente que vai sair alguma coisa ruim daí, mas é uma mudança de paradigma. Assim. Então, acho que os heróis estão atuais, de acordo com a cultura. A gente até acha ruim, às vezes, porque a tendência é a gente querer que as coisas sigam do jeito que a gente acha mais certo. Tradicional. Muitos vilões estão sendo bastante gostados pelas crianças, assim, tipo Coringa, por exemplo, que é um psicótico, maiores psicóticos, digamos assim. Sociopata, psicopata, tudo que for possível, Yatas, ele é. e as pessoas adoram ele, então agora vai ter um filme com ele, o V do Vingança também, que é um cara que também é um cara que também tem problemas em ver as coisas da moral, se é positivo ou negativo o negócio, que ele usa as coisas muito nas últimas consequências. Também tá virando um ídolo das gerações, é um ícone já, né? A Máscara do Vingança nessas coisas, só que as pessoas não entendem, não sabem interpretar as histórias direito. E por isso que eu acho que é problema de interpretação mesmo, texto, de coisas que vêm de antes, assim, da escola, saber interpretar textos. Porque o V de Vingança, ele não quer mostrar que tu tem que ir pra rua e fazer baderna e tudo mais. Ele quer mostrar o que acontece quando uma sociedade é totalitária, tipo 1974. Não sei se vocês sabem o livro do George Orwell, que é uma sociedade toda feita por vídeo, todo mundo cuida do que está acontecendo, o Big Brother, né, o grande irmão, cuida da sociedade, e o V seria um cara que vai contra essa sociedade, só que a maneira que ele faz é uma maneira muito radical, e é para poder comparar essas duas visões de mundo e mostrar que nenhuma das duas está certa, que as duas são radicais, e as pessoas não conseguem interpretar isso. A mesma coisa o Batman e o Coringa, os dois, tanto o Batman quanto o Coringa são sociopatas, são psicopatas, têm problemas mentais. Mas as pessoas têm que saber interpretar que nenhuma das visões, nem a do Batman, nem a do Coringa são certas. Os dois estão vivendo seus delírios lá. Então, acho que é um problema de interpretação mesmo. Eu fico na dúvida se é um problema de interpretação ou se a sociedade também é assim mesmo, né? Até estava conversando com uma colega, a Vivian, outro dia a gente estava pensando assim, pô, me ensinaram que a gente tinha que fazer as
coisas todas certinhas, e ser uma boazinha, não sei o que, tudo é dando certo. Aí, de repente tu olha, só tu olhar na TV, quem é que se dá bem nesse país, por exemplo? Não. E as pessoas, as crianças estão vendo isso, e o que a gente diz não necessariamente combina com o que está se vivendo. A gente faz tudo certinho e é trouxa. Mas por outro lado, está tendo uma onda dos super-heróis que volta a valorizar a moral e os bons costumes, digamos assim. Que bom, né? Não que isso também seja uma coisa ótima, né? Mas acho que a gente está precisando de super-heróis mesmo, hoje em dia. Não, que são super-heróis mais realistas, que mostram, por exemplo, o Kick-Ass. Não sei se vocês conhecem o Kick-Ass. Ele é um cara que quer sair na rua para combater o crime. Mesmo não tendo poder, não tendo nada, ele quer ser que nem os super-heróis. E ele acaba se dando mal por causa disso, mas ele vai aprendendo que realmente fazer o bem faz bem. Mas que tem suas consequências, claro, né? Como toda ação. O que eu me lembrei ali, quando vocês estavam falando, eu comecei a me lembrar de mitologia, né? Quando falou nos heróis, me lembrei que tem um psicanalista que fala um mito do herói escolar, que é uma ideia de que o sujeito pode vencer sem trabalhar, sem lutar, né? Porque na verdade a gente nunca viu o super-homem malhando para ficar com aquela força. Aquilo tudo é dado, o Batman vive de rendas, é tudo moleza, né? É tudo, assim, tipo esses caras que vivem em Miami, né? Como tu estava falando, é tudo bom. E eu me lembrei, em contrapartida, que o maior estudioso de mitos, pelo menos que eu conheço, que me ajudasse a lembrar, o Joseph Campbell, ele tem o livro mais vendido dele é O Mito do Herói. Tem vários livros, vários muito bons, mas esse é o mais popular. E ali ele faz digamos assim, uma análise de vários heróis e tira uma trajetória comum de todo herói. Ser herói é um troço extremamente trabalhoso. O herói ele tem uma saga que ele tem que fazer toda e demora anos. Chama a jornada do herói. A jornada do herói. Quer dizer, não é um troço assim como aparece nos quadrinhos, em que aquilo tudo é dado por Deus ou pelo acaso, sei lá por quê, por uma ideia de ficção científica. Como é que vocês veem? Eu me lembrei disso. Foi um aspecto. Acho que ela pode comentar bastante sobre isso, porque o Harry Potter também segue essa jornada do herói. Ele tem todos os passos da jornada do herói bem definidos, assim, na primeira história, primeiro livro do Harry Potter, está bem definido, assim, esses passos da jornada do herói. Se for pegar o livro do Campbell, o DVD do Campbell, que tem também um DVD, e for ver todos os passos da jornada do herói, comparar com Harry Potter, ou até com Star Wars, também o primeiro Star Wars, que também, o George Lucas, inclusive, entrevista o Joseph Campbell nesse DVD do Poder do Mito, também é uma coisa bem seguindo esses passos, assim, da jornada. Nesse particular, se eu me lembrei, no DVD tem a entrevista com o George Lucas, que tudo foi filmado lá no sítio, porque o George Lucas havia contratado o Joseph Campbell para ele assessorar toda a questão mitológica do Guerra nas Estrelas. Quer dizer, aquilo foi um negócio muito bem bolado, ele pegou o melhor cara que tinha e eles ficaram anos trabalhando juntos. No final tem uma entrevista com o George Lucas e um repórter pergunta para ele que conselho ele dá para os jovens que estão começando, que querem atingir sucesso como ele e tal, não sei o quê. Ele disse, olha, o que eu vejo é que as pessoas em geral elas não gostam de ganhar dinheiro. Elas gostam de fazer as coisas que dá para fazer depois que o sujeito já tem o dinheiro. Eu me lembrei por causa dessa história, é alguma coisa que... Né? Então, ele coloca isso com uma candência assim, muito grande, né? Que não é fácil, né? Ser herói, é isso que ele estava dizendo. Ele é um herói, né? George Lucas. Estou comentando que o que o herói faz não é ganhar dinheiro, é as realizações dele, né? Fazer o bem, fazer... Né? A recompensa do herói não é o dinheiro. Para comprar os Batmóveis e as Batmansões, né?
Oi, então eu queria cumprimentar vocês, estou adorando a mesa. E eu me lembrei que essa semana a gente teve um personagem, né, heróico aí, um dos citados por vocês, nas páginas da Zero Hora aqui em Porto Alegre, com a questão essa da polícia aí, que era para chamar o Batman, né, na situação. Então, mas para confirmar, né, de novo essa questão assim, da fantasia, assim, até da polícia, da própria polícia querendo chamar o Batman. Claro que isso deu ele, né, desdobramentos, né, mas eu acho que a gente está muito impotente, desassistido, né, desprotegido, a ponto de que até a própria polícia está chamando o Batman, só para contribuir. Obrigada. Eu acho que o Batman, ele é, como tu falou, da polícia, agora eu lembrei do Capitão Nascimento, que também é um herói, e também é mal interpretado, que acho que o Tropa de Elite também foi um filme mal interpretado, que também eles queriam mostrar os problemas do cara ser como Capitão Nascimento, e todo mundo acha que o Capitão Nascimento é um herói. Então é a mesma coisa do Batman, do Coringa, do V de Vingança, né? Oi, eu queria parabenizar, né, a excelente apresentação, e eu não estou envolvido tanto nos estudos, mas eu vim mais como um fã de quadrinhos, né, vi sobre o evento e vim. Mas uma coisa que me deixa intrigado é justamente até onde os quadrinhos de hoje podem ser lidos por crianças, né? Porque nós estamos falando aqui do público infantil e dos super-heróis para o público infantil, e eu vejo hoje que os quadrinhos como arte já não podem ser... por exemplo, a gente pode ver o Batman o Cavaleiro das Trevas, que é um quadrinho dos anos 80, super violento, que tem uma abordagem política dificílima de se entender o que se passa durante... E uma criança que lê ali começa a duvidar, por exemplo, o Batman, durante a história, ele mata o Coringa, né? Então, até onde uma criança pode... Então, os super-heróis hoje, eles já não são mais pro público. Obviamente existem histórias voltadas para o público infantil, do Batman e tudo mais, mas eu acho que tem que existir essa atenção, porque o nível das histórias em quadrinhos subiu muito, né? Então elas são histórias com conteúdo político pesado e, que nem o Guilherme falou ali, com difícil interpretação, né? Que inclusive poderiam fazer parte de estudos, né, pela complexidade. Então, e o perigo de uma criança estar, sei lá, na fase de crescimento, ele está se alimentando de quadrinhos que não podem, né, ela não tem alcance para interpretar aquilo. Só fazer uma pergunta, só para complementar a pergunta dele, será que nos adultos não estão precisando de super-heróis? Também. Tanto quanto as crianças ou mais? É na esteira do que tu falaste que vamos dizer, que me preocupa quando o herói é o vilão também. Nesse sentido, uma criança bem pequenininha, o meu netinho de 3 anos, vovó, eu gostaria de ter asas para voar. Eu digo, claro, todo mundo gostaria de ter, né? Mas ele sabe que não pode jogar pela janela com 3 anos. Agora, a questão da construção né, da moral e da ética para uma criança de 5, 6 aninhos, né? Realmente eu concordo contigo, tem que ter bastante cuidado com o que essas crianças vão se alimentar, né? Em termos familiares e de literatura. Eu acho que, na verdade, assim, eu peguei o viés das crianças porque eu trabalho muito com criança, né? E eu me foquei mais em... Na verdade, assim, ó, quadrinhos de heróis, na verdade, são mais para meninos do que para meninas, né? Não sendo sexista. Mas eu nunca eu gostava mais de ler a Protueja, a Luluzinha, era outro tipo de leitura. Bolinha, Mônica já era... mas Riquinho.
Até o meu contato era mais através dos meus irmãos, que eram meninas. Mas eu fui estudar mesmo isso mais agora, mas eu foquei mais nos antigos, que eu acho que eram menos agressivos, né? E tinha uma agressividade, essa coisa do bem contra o mal. As crianças pequenas, elas gostam de que isso seja bem claro e dividido, né? Então, claro que a gente não vai oferecer esse tipo de leitura mais violenta para uma criança pequena, né? Nem deve ter censura. Mas acho que eles foram ficando mais violentos, assim, de uma maneira ruim, com o desenvolvimento, né, mais atual. Nos Estados Unidos, existem classificações, né? Como dos trailers, tem as classificações PG-12, PG-13, rated, livre, enfim. Nos Estados Unidos eles têm as classificações nas revistas em quadrinhos, conforme o conteúdo, e eles têm uma tabela dos conteúdos, o que pode existir e o que não pode existir nas revistas. Eles classificam as revistas, tem um símbolo na capa, e daí eles compram ou não. Os pais vão saber, né? Daí, o que pode comprar ou não para os seus filhos, através desses símbolos. Mas no Brasil não tem muito isso. Tem alguma coisa assim, tipo, aconselhável para maiores de 18 anos, no máximo isso, né? Mas até eu postei hoje no meu blog, se vocês quiserem dar uma olhada depois, é splashpages.wordpress.com. Postei hoje por que os quadrinhos não são mais para crianças e o que deveria ser feito para que eles fossem mirados nas crianças. Porque o que os quadrinistas hoje estão mostrando e qual é a tendência hoje em dia? Mostrar explosões, mostrar morte, sangue, porrada, não sei o que. Ser mais adrenalístico possível. Mas as crianças, eu acho que não querem tanto isso, elas querem mais piada, elas querem mais aventura. Então, o cara que é o Michael Chabon, não sei se vocês conhecem, que é um escritor, escreveu aquele filme Um Grande Garoto, que é com... Como é que é o nome do ator agora? Hugh Grant, isso. Ele fala que as crianças têm que escrever como se tu fosse a criança na tua época. Na tua época de criança, o que tu ia gostar? Não o que as crianças de hoje iam gostar. Como se tu fosse uma criança, escrever para tua criança interior. Assim, tu ia conquistar o público infantil. Legal esse trabalho do Harry Potter. Eu li exatamente isso. Que todos os livros para criança que fizeram sucesso, assim, tipo, foram escritos para alguma criança em especial, né? A convivência dos autores e tal. O Freud para, enfim, para um filho que estava longe, para algum contato com alguma criança muito especial para o autor. E esses livros fizeram sucesso não só entre as crianças, mas entre os adultos. Agora eu queria fazer uma pergunta para os psicanalistas. Vocês acham que o combate dos vilões contra os heróis também seria uma espécie de complexo de ética? Que os vilões iriam contra os heróis porque eles representam uma autoridade maior e eles querem ir contra e assim eles capturam a mocinha porque a mocinha é a Jocasta, no caso. Seria uma espécie de complexo de ética, sim ou não? Acho que a gente não pode generalizar, tipo, olhar cada herói, cada história, mas eu até usei esse ponto de vista, assim, esse vértice, né? Mas acho meio perigoso a gente dizer assim, botar numa fórmula, assim, né? Daí fica meio sem graça. Mas pode ser. Coringa, por exemplo, e Batman. Será que teria? Não sei, teria que ver melhor, teria que analisar melhor a dupla, não sei o que os outros colegas acham. Eu pensei, Diana, assim, que o vilão é justamente o oposto do Édipo, no sentido que ele desvirtua, ele é um... Não quer ser o pai, ele quer ser uma coisa... Em vez de viver o Édipo, né, e poder se rebelar contra o pai, como toda criança, de certa forma, precisa para crescer, né, o vilão subverte isso. Ele é um perverso. Né? Eu acho que a negação do Édipo e a não solução do Édipo é que acaba
levando a vilania. Eu vou aproveitar que eu estou com o microfone, o Alto falou nunca a gente não vê um herói malhando, né, um super-herói malhando, e outra coisa que a gente não vê, né, é o super-herói envelhecendo e morrendo. Eu acho que um dos grandes superpoderes do super-herói, por isso talvez ele seja tão fascinante, é que ele resiste à passagem do tempo. Né? O super-homem tem mais de 70 anos, né, pelo que tu falaste, tem outros aí com mais, e eles continuam, né, fortes, jovens. Esses dias um chargista apareceu, fez, né, uma série de quadrinhos, o super-homem hoje em dia, então o cara na frente da televisão, né, ele tá barrigudo, né, mas eles não envelhecem, isso é um grande superpoder. Que é vencer a morte. Vencer a morte, né, que é o grande inimigo, o grande vilão, né, o grande vilão. É isso que é interessante da indústria dos super-heróis, porque ela está sempre se reinventando, sempre criando novos paradigmas, e está sempre vendo o que é cultura, o que está rolando no mundo, o que está acontecendo, e ela vai lá e se adapta a esse cenário e transforma o seu herói conforme está necessitando, o tipo de herói que está necessitando o mundo naquela época. Porque talvez eles tenham mudado e se tornado tão radicais como o mundo, como tu falou antes. Eu queria fazer uma pergunta para o Guilherme. Como tu conhece bastante a história de cada super-herói, eu queria te perguntar se tu conhece a história da She-Ra. Qual é a origem, o que tu sabe sobre a She-Ra? Que era a minha predileta. É que a She-Ra não é dos quadrinhos, ela é da animação, na verdade, né? Mas vou começar com o He-Man, então. Porque o He-Man é o irmão da She-Ra, né? O He-Man foi criado porque queriam fazer bonecos do Conan. Vocês sabem Conan. Só que daí não conseguiram a licença pro Conan e tiveram que criar um outro herói. E daí criaram o He-Man e fizeram os desenhos do He-Man. O He-Man é o príncipe Adam, né, que encontra lá a feiticeira dá poderes pra ele, ele coloca espadas do poder, levando as espadas do poder, que eu tenho força, e se transforma no He-Man, que é bombado e bronzeado. E a She-Ra veio depois, com o sucesso do He-Man também, por ser a Sonja, porque a Sonja é a versão feminina do Conan, que é a irmã perdida do He-Man, porque eles não sabem que são irmãos. Depois tem um filme do cinema que eles se encontram e eles descobrem que são irmãos. E a She-Ra também tem a espada dela, que ela grita pela honra de Grayskull, né? Pela honra de Grayskull. E ela se transforma agora a princesa. Não, o nome dela é princesa. Não, sim, mas o nome da She-Ra. Princesa o quê? Sim, mas não tem um nome tipo Príncipe Adam. Princesa Dora, isso. Tem até aquela música da She-Ra, né? Fantasia igual a Princesa Dora, né? Da She-Ra, da Xuxa. Da Xuxa. Eu estava pensando no que o Lucrécia tinha falado, né, sobre a questão de o que é adequado, não adequado. E lá pelas tantas a gente vai vendo os filhos crescerem e se depara com desafios. Porque eles, por exemplo, a questão dos games, né? Aí lá pelas tantas eu vi o meu estava jogando aqueles GTA, um troço super violento, né? Eu acho que é isso, estou jogando esse negócio. É uma coisa, mas é todo jogável, né? Eu não acho isso adequado e tal, para a tua idade, aquela conversa de mãe, assim. Eu disse assim, tu acha que só porque eu estou jogando isso aqui, quando eu crescer eu vou virar igual o cara aquele da Columbine, vou sair fuzilando as pessoas? Tu acha que eu não sei diferenciar entre o que é a fantasia e o que é a realidade? Tu acha que não sei o que, ele deu uma e eu fiquei, tá, vai jogar esse negócio, ele me incomoda. Mas por quê? Porque ele tinha muito claro que aquilo ali era uma fantasia, né? Agora tem crianças que muitas das quais a gente trabalha que não tem essa noção, né? E não tem essa diferença. Então eu acho que a gente tem que trabalhar como pais e educadores, enfim. Eu acho que é uma coisa de criação mesmo, né? Nem tanto do que as pessoas consomem, mas do como elas são construídas. Sim.
depende da idade também, que um menino desses fica jogando. Por isso que os quadrinhos acho que são mais da adolescência para cima agora. Porque eles trabalham muito com questão de identidade também. Ultimamente, temas polêmicos com sexualidade, essas coisas assim. Tem muitos heróis agora sendo gays, saindo do armário e tal. Que eles lidam muito com isso, né, também. Então, é uma coisa para as pessoas construírem sua identidade e saberem que os quadrinhos estão mostrando que não é errado ser negro, não é errado ser gay, não é errado ser uma minoria, não é errado... Assim, o que é errado mesmo é fugir, ser um vilão. Ser um vilão, isso é errado. Mas as outras coisas, eles estão sendo bem educacionais e estão mostrando que não tem porquê, né, ser preconceituoso, digamos assim, principalmente dos X-Men. Não sei se alguém gostaria de participar. Eu tô com um filme na cabeça, não sei se vocês viram, certo? Algumas pessoas viram, que é Malévola. Estava pensando também nisso. É muito interessante, não sei se vocês viram Malévola, mas o filme eu achei belíssimo. Que ele mostra que todos nós temos um lado vilão e um lado bom, né? O filme eu achei muito bom. Muito atual no sentido da gente poder integrar esses dois aspectos da gente, né? É uma outra história, né? Da Bela Adormecida, né? Muito interessante. Primeiro eu quero dizer que é uma noite brilhante, porque é um grande aprendizado, né? E se fazer uma retrospectiva dessa história toda e lembrar dos filhos, né? Estava pensando agora nos meus filhos vestidos de She-Ra, He-Man e Mulher Maravilha, né? E estava pensando assim, dentro do que vocês estavam falando, dessas questões assim mais agressivas, mais violentas que a gente está vivendo hoje, e eu fiquei pensando assim, mas os meus brincavam intensamente fantasiados no pátio, né? E eu não consegui, pelo menos, detectar. E aí eu fiquei pensando assim, era uma outra época, né? Era os anos 70, os anos 80. E aí me reportei um pouco que a Lilian falou muito bem, e lembrou o Bruno Bettelheim. E eu fiquei pensando no psicanálise dos contos de fadas, né? Que ele faz toda uma compreensão da história da Branca de Neve, da Cinderela, etc. E aí lembrei o seguinte, que quando se contava história, ou para as crianças no consultório, né? Ou para os próprios filhos da Branca de Neve, da Cinderela, sempre se escutava a ideia de que era uma forma para eles acomodarem as angústias, os temores, uma forma assim de, não sei se a palavra elaborar seria mais adequada, né? Mas que a gente tinha que repetir várias vezes, né? Por exemplo, a Branca de Neve tinha a ver com o complexo de Édipo, né? Com a Cinderela, enfim. E aí eu fiquei pensando assim, com esses super-heróis e com essa violência que a gente está vivendo hoje, com essa confusão de papéis, inclusive, né? Fiquei pensando como que uma criança ou até um próprio adolescente possa ler essas histórias como uma forma mais de acomodar essas demandas internas, essas ansiedades internas, né? E até a própria criança menor. Então eu fiquei pensando nisso, queria saber se vocês têm alguma ideia para contribuir. E muito obrigada, e realmente foi muito bom pelo aprendizado, inclusive, né? Eu acho assim que quadrinhos é escapismo, em primeiro lugar, né? Escapismo e sublimação, a palavra que vocês gostam, né? Que é a forma de, como tu fala, de acomodar as nossas tensões, nossas pulsões, né? Então, eu acho que as pessoas leem quadrinhos violentos para poder lidar com a violência do mundo e com
potencial de violência que eles têm dentro, a agressividade que eles têm dentro deles. Assim como, acho que o Freud dizia que o sexo era agressividade, também a fantasia acomoda a agressividade, né? Uma forma de manifestar essa agressividade passivamente, que é consumindo ela e deixando que os filmes deixem elas fluir. Ela dá uma risada com um vilão apanhando porque ele mereceu. Tipo, a mesma coisa com as novelas, né? Que no final a vilã se dá mal, tipo a Carminha no final da Avenida Brasil, que ela se dá mal e tal. Então, foi todo crescendo para que no final provocasse essa catarse nos leitores, né? Então, acho que essa é a função, né? Tu falou de acomodar essas coisas num mundo tão violento como hoje. Está bem colocado. Mas eu estava pensando na evolução ou involução da nossa sociedade, né? Antigamente as coisas tinham mais repressão, o mundo parecia mais neurótico, depois mais perverso. Eu acho que agora é mais psicopático, assim, sociopático. Então acho que as histórias não causam isso, elas refletem o que a gente está vivendo. Então, de certa forma, brincar com violência é uma maneira de acomodar também. A ansiedade nesse mundo moderno, né, que gera tanta ansiedade, todo mundo procurando se tratar por causa da ansiedade, por causa dessas coisas todas, né, que sobrecarregam a gente. Então acho que é uma forma da gente saber que também outras pessoas, identificação também, projeção, a gente vê que outras pessoas, mesmo que sejam pessoas da ficção, também sentem a mesma coisa que a gente se sente um pouco mais relaxado, sabe? Bem, pessoal, nós estamos terminando. Eu quero agradecer ao Guilherme, a Liliana, a todos vocês. Dizer que julho nós estamos de férias, voltamos em agosto com literatura infanto-juvenil. Nós vamos contar com a Jane Tutiquian e a Kátia Mello pela Sociedade. Segunda, terça-feira do mês, então boas férias para todos nós e até lá. Obrigada.